O menino que alimentou milhares. A história que ninguém conta completa. Ele era apenas um menino. Talvez tivesse uns 10, talvez 12 anos. A Bíblia não nos diz seu nome. Não sabemos de onde ele veio. Mas o que ele fez naquele dia mudou a história para sempre. Era uma manhã comum. Sua mãe o acordou cedo, como sempre fazia. "Acorda, filho, preparei algo para você levar." Ela havia acordado antes do sol nascer para preparar o almoço dele. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Não era muito. Cevada era o pão dos pobres, o alimento mais barato, e os peixinhos eram pequenos, provavelmente do tamanho da palma de uma mão. Mas para aquela família humilde, era o que tinham. E a mãe o preparou com amor. "Para onde você vai hoje?" ela perguntou, enquanto embrulhava cuidadosamente a comida em um pano. "Vou seguir Jesus, mãe. Ele está ensinando do outro lado do mar da Galileia. Todos estão indo." A mãe sorriu. Ela havia ouvido falar daquele profeta. Diziam que ele curava os enfermos, que suas palavras traziam vida. "Vá, meu filho, mas não se esqueça de comer. É uma longa caminhada." O menino pegou sua pequena mochila com os 5 pães e 2 peixes e saiu correndo. Ele não sabia que estava carregando a solução para um dos maiores milagres já registrados na história. A multidão faminta. Quando o menino chegou ao outro lado do mar, ele não estava sozinho. Havia milhares de pessoas. Não eram centenas, eram milhares. A Bíblia nos diz que eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Alguns estudiosos estimam que havia entre 15 a 20 mil pessoas naquele lugar. Imagine a cena. Uma multidão enorme, em um lugar deserto, todos querendo ver Jesus, ouvir seus ensinamentos, testemunhar seus milagres. As pessoas estavam tão desesperadas por esperança que esqueceram de trazer comida. Elas simplesmente largaram tudo e foram atrás da palavra de Deus. Jesus ensinou o dia todo. Suas palavras eram como água para almas sedentas. Ele falava sobre o reino de Deus, sobre amor, sobre perdão. Ele curava os enfermos que traziam até ele. A presença de Deus era tão forte naquele lugar que ninguém queria ir embora. Mas o dia passou, a tarde chegou e os estômagos começaram a roncar. O problema impossível. Os discípulos estavam preocupados, muito preocupados. Eles se aproximaram de Jesus e disseram: "Mestre, este é um lugar deserto e já é tarde. Despede a multidão para que vão às aldeias e comprem comida para si." Fazia sentido, certo? Era a solução lógica. Já estava ficando tarde, as pessoas estavam com fome, que fossem embora e se virassem. Mas Jesus olhou para seus discípulos e disse algo que os deixou em choque: "Não precisam ir embora. Vocês deem-lhes de comer." Mateus 14:16. Filipe, sempre rápido com os cálculos, respondeu: 200 denários não bastariam para que cada um recebesse um pouco. 200 denários era o salário de 8 meses de trabalho. Ele estava dizendo: "Jesus, nem se tivéssemos uma fortuna, seria possível alimentar essa multidão." Era um problema impossível, matematicamente impossível, logicamente impossível, financeiramente impossível. Mas Deus se especializa em impossíveis. A oferta improvável. Foi então que André, irmão de Simão Pedro, se aproximou e ele havia encontrado alguém, nosso menino. "Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos", disse André. Mas então ele acrescentou quase com vergonha: "Mas que é isto para tantos?" João 6:9. Pense na coragem daquele menino. Ele estava no meio de milhares de pessoas famintas. Ele tinha apenas 5 pães e 2 peixes. Mal dava para alimentar sua própria família. A lógica diria: guarde sua comida. Você vai precisar. Isso não vai fazer diferença mesmo. Mas aquele menino fez algo extraordinário. Ele não calculou. Ele não raciocinou. Ele não guardou egoisticamente o que tinha. Ele simplesmente entregou. Ele pegou sua comida, tudo o que tinha para comer naquele dia,
e colocou nas mãos de Jesus. O milagre da multiplicação. Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes. Ele olhou para o céu e abençoou aquela pequena refeição. E então, algo sobrenatural aconteceu. Jesus começou a partir o pão. E quanto mais ele partia, mais pão aparecia. Os peixes se multiplicavam em suas mãos. Os discípulos pegavam as porções e distribuíam para a multidão, e nunca acabava. Quanto mais davam, mais tinham. As pessoas sentaram na grama verde e começaram a comer. E não foi uma refeição fraca, não. A Bíblia diz que todos comeram e ficaram satisfeitos. Mateus 14:20. Não foi apenas um pedacinho para enganar a fome. Eles comeram até ficarem satisfeitos. 5.000 homens, mais mulheres e crianças, todos alimentados, todos satisfeitos, de 5 pães e 2 peixes. E quando terminaram, Jesus disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Eles recolheram 12 cestos cheios de sobras. João 6, 12 e 13. 12 cestos. Havia mais sobras do que a quantidade original. O que esse milagre nos ensina? Essa história não é apenas sobre comida, é sobre fé, é sobre entrega, é sobre como Deus pode usar o pouco que temos quando colocamos em suas mãos. Primeira lição: Deus não precisa do que você não tem, Ele só precisa do que você tem. Aquele menino não tinha muito, mas ele tinha algo, e ele ofereceu. Muitas vezes pensamos: quando eu tiver mais, vou servir a Deus. Quando eu tiver mais dinheiro, vou dizimar. Quando eu tiver mais tempo, vou me dedicar. Mas Deus está dizendo: me dê o que você tem agora. Segunda lição: nas mãos de Deus, o pouco se torna muito. 5 pães eram ridículos diante de 20.000 pessoas. Mas nas mãos de Jesus, alimentaram milhares e sobraram 12 cestos. Suas orações podem parecer pequenas, suas ofertas podem parecer insignificantes, seu serviço pode parecer invisível. Mas quando você coloca isso nas mãos de Jesus, Ele multiplica. Terceira lição: o milagre começa quando você solta o que tem. Enquanto o menino segurava sua comida, era apenas sua refeição. Mas quando ele entregou a Jesus, tornou-se um milagre que alimentou milhares. Você está segurando algo que Deus quer usar? Seus dons, seu tempo, seus recursos, seu coração. O milagre está esperando você soltar. Quarta lição: Deus sempre dá mais do que pedimos. Eles só queriam alimentar as pessoas, mas Deus não apenas alimentou, Ele deixou sobrar. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Deus não é um Deus de escassez, Ele é um Deus de abundância. E você? O que você tem nas mãos? Talvez você esteja assistindo a este vídeo hoje e pensando: eu não tenho nada para oferecer. Minha vida é uma bagunça. Meus recursos são limitados, meus talentos são pequenos. Mas eu tenho uma notícia para você. Jesus não está procurando pessoas perfeitas. Ele não está procurando grandes fortunas. Ele não está procurando talentos extraordinários. Ele está procurando corações dispostos, mãos abertas, pessoas que digam: Senhor, eu não tenho muito, mas o que eu tenho é teu. Pode ser seu tempo, pode ser sua casa, pode ser sua voz, pode ser seu sorriso, pode ser sua presença, pode ser seus 5 pães e 2 peixes. Moisés tinha apenas um cajado. Deus usou para abrir o Mar Vermelho. Davi tinha apenas uma funda. Deus usou para derrotar Golias. A viúva tinha apenas uma botija de azeite. Deus multiplicou até encher todos os vasos. E aquele menino tinha apenas 5 pães e 2 peixes. Deus usou para alimentar milhares. O que você tem nas mãos hoje? Por menor que seja, coloque nas mãos de Jesus. Deixe Ele multiplicar, deixe Ele transformar, deixe Ele fazer o impossível. Não subestime sua oferta. André disse: mas que é isto para tantos? Ele subestimou a oferta do menino. E quantas vezes nós fazemos o mesmo? Minha oração é tão pequena.
Meu testemunho não é impressionante. Minha oferta não vai fazer diferença. Meu serviço é insignificante. Pare! Não subestime o que Deus pode fazer com sua oferta. Aquele menino poderia ter pensado: 5 pães e 2 peixes não vão resolver nada. Ele poderia ter ficado com vergonha. Ele poderia ter guardado para si. Mas ele não fez isso. Ele ofereceu, e milhares foram abençoados por causa da sua coragem. Sua fé, por menor que pareça, pode inspirar multidões. Sua oração, por mais simples que seja, pode mover montanhas. Sua oferta, por mais humilde que pareça, pode ser o começo de um grande milagre. Como está escrito em Zacarias 4:10. Quem despreza o dia das coisas pequenas? Deus não despreza. Ele celebra, Ele multiplica, Ele usa. Um convite especial para você. Se essa história tocou seu coração hoje, se você sentiu Deus falando com você através dessa mensagem poderosa, eu quero fazer um convite muito especial. Aqui no canal Viver na Palavra Hoje, nosso compromisso é trazer até você, toda terça-feira, histórias bíblicas transformadoras como essa. Histórias que vão fortalecer sua fé, encher seu coração de esperança e lembrá-lo de que nada é impossível para Deus. Inscreva-se no canal agora e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história. Toda terça-feira, vamos mergulhar juntos nas Escrituras Sagradas e descobrir como a Palavra de Deus é viva, poderosa e completamente relevante para a sua vida hoje. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que precisa ser lembrada de que Deus pode usar o pouco que ela tem. Compartilhe com aquele amigo que está desanimado, achando que não tem nada a oferecer. Essa mensagem pode mudar a vida de alguém. O desafio final. Hoje eu deixo um desafio para você. Pare de olhar para o que você não tem e comece a agradecer pelo que você tem. Pegue esse pouco e coloque nas mãos de Jesus. Ore assim: Senhor Jesus, aqui está o que eu tenho. Não é muito, mas é meu. Eu coloco em tuas mãos. Multiplica, usa, transforma. Que minha pequena oferta se torne um grande milagre. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, aquele menino não ficou famoso. A Bíblia nem registra seu nome, mas seu ato de fé alimentou milhares e foi registrado para toda a eternidade nas Sagradas Escrituras. Você não precisa ser famoso. Você não precisa ser rico. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa estar disposto a entregar o que você tem nas mãos de Jesus. E quando você fizer isso, prepare-se, porque o Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixes continua no negócio de fazer milagres. Que Deus abençoe você poderosamente. Nos vemos na próxima terça-feira com mais uma história bíblica incrível.